E assim, querido irmão, querida irmã, que nesse amoroso dia 3 de setembro de 2023, ao iniciarmos mais um capítulo de nossas vidas, de nossos estudos e de nossas reflexões juntos, em conjugação mediúnica, porque estamos ligados em sintonia com o pensamento maior de crescimento. E é isso que nos faz estabelecer uma única mensagem de amor e de esperança. Abrimos, portanto, o nosso livro maravilhoso, como sempre, Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo nosso amado Chico Xavier, editado pelo seu amoroso e estimulador maior, nosso querido irmão também, Espírito Emmanuel. A lição é 40, tempo de confiança. E disse-lhes, onde está a vossa fé? Lucas capítulo 8, versículo 25. A tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os o mestre, mas pergunta depois, onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé, no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos, naturalmente, oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas, vencida a dificuldade, esperem a indagação. Onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Ilumina-te, irmão, confia. Lição maravilhosa que nos traz o espetáculo da simplicidade maior dos ensinos, o espetáculo da luta contra os obstáculos em que devemos exercitar a nossa verdadeira fé, estabelecendo aí um processo educativo, um processo que se inicia no domínio das sensações, como já dissemos em lições anteriores, por ensino do próprio Emmanuel. Devemos chorar, pois assim o fez a nossa querida Mãe Maior, Maria de Nazaré. Mas nós aqui, acanhados,
nessa pequenina terra por onde passou essas augustas centelhas divinas, essas augustas estrelas divinas, possamos nós refrear os sentimentos de desespero. Mantemos aquele choro libertador que nos apazigua as sensações nervosas num mecanismo biopsicossocial, mas que mantenhamos a imorredora fé, no sentido de que devemos aceitar as situações como um desafio para a nossa existência, para continuarmos a elaborar no progresso divino, estabelecendo definitivamente a nossa hora, estabelecendo definitivamente um marco em nossas vidas em que tu dizes: eu acredito em ti, mestre amado, eu acredito em ti, espiritualidade maior, que me trazes esses ensinamentos, essas lições que eu possa passar, que eu possa aprender, pois grande é a vossa sabedoria e não nos deixará jamais, enquanto mantivermos a fé em ti. Ilumina-te, pois, tanto, hoje e sempre, que assim seja. Então, meus irmãos, hoje nós vamos iniciar nosso estudo nesse nosso episódio número 31, que agradecemos ao Pai Celestial pela oportunidade de estarmos aqui fazendo, pesquisando, estudando junto contigo. Mas iremos estudar, portanto, o capítulo sobre o aparecimento dos seres na Terra. Como se deu o aparecimento dos seres? Por que de um aparecimento, de um processo de aparecimento, não se dá novamente ou continuamente esse mesmo aparecimento aqui na Terra? Vamos estudar essa lei divina que propiciou o aparecimento dos seres, os primeiros seres aqui na Terra que deram origem a todas as espécies animais e vegetais, e entender por que não se dá o mesmo processo continuamente, estabelecendo-se uma outra ordem de progresso. Primeiramente, precisamos anotar aqui, vamos nos guiar aqui por esse esquema que nós fizemos há 10 anos atrás, lá no estudo, na Fraternidade Espírita André Luiz, um estudo dirigido pela nossa irmã Betinha. Coube ao Pai Celestial nos oportunizar uma orientação maior sobre o reestudo do Livro dos Espíritos. Lá estávamos nós com 15 amigos e foi um estudo maravilhoso. Além, é claro, naturalmente, de toda sorte já daqueles testemunhos de nossa infância nos estudos. Mas vamos nos ater aqui, portanto, a pergunta 55 do Livro dos Espíritos. A pergunta é sobre a pluralidade dos mundos. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? A resposta: sim. E o homem da Terra está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição.
Entretanto, há homens que se julgam muito fortes e pretendem que só este pequeno globo tenha o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade acreditam que Deus criou o universo só para eles. A razão por si só há de espelhar aquilo que as pessoas têm de fato como crença. Porque, evidentemente, não é possível que qualquer pessoa, seja de qualquer matiz religiosa, seja materialista ou não, ela venha acreditar que esse universo seja povoado, tenha sido feito somente para servir de paisagem celestial aos olhos daqui de nós, da Terra. É inacreditável como é possível acreditar nesta irracionalidade. Então a pergunta aqui e a resposta é bem clara. Todos os globos que circulam no habitado, que circulam no espaço, são habitados? A resposta é sim. E o homem da Terra está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência. O que significa isso? Significa que existem diversos planetas. E esses planetas são habitados. Como nós já dissemos na pergunta 611, vamos a ela. Perdão, pergunta 610. A pergunta é: ter-se-ão enganado os espíritos que disseram que o homem é um ser à parte na ordem da criação? Não, mas a questão não tinha sido desenvolvida e há coisas que não podem vir senão a seu tempo. De fato, o homem é um ser à parte, visto possuir faculdades que o distinguem de todos os outros e ter outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Então veja bem, irmão, meu querido irmão, minha querida irmã, a espécie humana, novamente dizemos aqui, é a única espécie, é a única forma. Ela está dentro do conceito dos princípios da unidade, da lei universal da unidade, em que estabeleceu, pela racionalidade maior, inteligência maior de Deus, a espécie humana como a espécie que habita todos os mundos. Pois, como está aqui a pergunta 610, é aquela que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Significa, portanto, que em todo o universo a espécie humana, como nós já dissemos, é única, naturalmente adaptada com as características necessárias à vida nos planetas ou nos mundos em que irá encarnar o espírito. E o espírito encarnado na sua diversidade dos planetas, como retomando aqui a pergunta 55, a Terra está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Portanto, há planetas muito excelsos, superiores. E aí nós precisamos também
nos recorrer ao estudo laborioso de André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 1, que se fala sobre o fluido cósmico, André Luiz vem trazer o conceito da cocriação em plano maior e a cocriação em plano menor. Vamos ver aqui a cocriação em plano maior. Então diz aqui André Luiz: nessa substância original, com o influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a ele agregadas, em processo de comunhão indestrutível. Os grandes devas da teologia hindu, ou os arcanjos da interpretação de variados templos religiosos, extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constroem os sistemas da imensidade, em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino e o convertem-no em habitações cósmicas de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo a leis predeterminadas, quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam por fim de vez que o espírito criado pode formar ou cocriar, mas só Deus é o Criador de toda a eternidade. Mas aqui um mistério, mas com que André Luiz abre o seu livro Evolução em Dois Mundos, que existe um conjunto de personalidades celestiais, de espíritos que já alcançaram a qualidade de um progresso maior e com Deus estabelecem um processo de cocriação, criando a expansão, ajudando o glorioso a expandir o universo com as galáxias, formando as galáxias, formando os planetas. Entendendo aqui, portanto, que é difícil nós reconhecermos, de acordo com a nossa diminuta inteligência, o nosso diminuto conhecimento, como que se dá o processo desses arcanjos, desses devas, como se dá o processo de construção por eles. Nós sabemos que Jesus esteve na formação do planeta Terra. E olha, é quase assim inconcebível a gente entender como Deus cria eternamente e ao mesmo tempo como no processo de progresso chegou a Ele eternamente também. Vários espíritos que conseguiram evoluir na sua jornada de dores, de lutas e de aprendizado e chegar à condição de espírito puro, entendendo em conjugação mediúnica maior os mecanismos da inteligência e do amor supremo, se tornando com Deus co-criadores da vida. Portanto, nesse processo maravilhoso, em que Deus estabelece aí um conjunto de arcanjos, de devas, de seres espirituais dotados dos mais notáveis saberes, banhados pela excelsitude do amor,
conjugados por um princípio, uma lei, por um conhecimento de uma lei universal. Na expressão mais divina da ciência maior, conseguem estabelecer os mecanismos adequados à formação e expansão do universo, seja na rotação dos planetas, seja na gravitação e formação das estrelas, seja na condensação da matéria, espargindo-se pelo universo e se congregando para formar, então, os planetas. Essas inteligências gloriosas, elas utilizam o chamado plasma divino, que é o fluido cósmico, que nós entendemos já na lição passada aqui, esse fluido cósmico universal. Ele é a formação da matéria. Ele é, portanto, como já foi dito lá na pergunta número 27 do Livro dos Espíritos, a exemplificação de um poder maior divino no seu mecanismo de criação, em que, agindo com o princípio inteligente do universo, que é o Espírito, portanto, esses nossos irmãos maiores de inteligência atuam nesse princípio inteligente do universo, agindo sobre a matéria dispersa, congregando e modificando em diversas propriedades, criando, portanto, esse fluido cósmico. Eles juntam, pegando então esse fluido cósmico, em conjugação, agindo, sendo agido, sendo impulsionado pelo princípio inteligente. Ele age sobre a matéria, formando, portanto, os diversos elementos que vão formar os planetas e esse grande celeiro universal. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, vimos nesse pequenino capítulo a importância e como se dá a pluralidade dos mundos. É importante, portanto, que a gente verifique aí que na excelsa biblioteca de conhecimento do nosso Pai Maior existem as inteligências supremas que atuam em cocriação maior com Deus na criação e nos destinos da vida, nos diversos recantos do universo que mal sabemos quantos universos existem. Mas que não estamos aqui seres diminutos como somos aqui na Terra, perdidos no espaço, perdidos no infinito. Temos ao longo desses espaços irmãos em humanidade, adaptados às condições dos planetas em que se encontram, porque nós já estudamos também que, sendo o corpo espiritual ou perispírito dotado das partículas do fluido universal de cada planeta, ele, portanto, retira de planetas na sua escala evolutiva aquelas propriedades para formar o seu perispírito ou corpo espiritual e poder ascender em vida encarnatória naquele planeta, cumprindo aí o ministério da sua existência numa nova encarnação planetária adequada ao seu progresso. Portanto, esse é um mecanismo maravilhoso que está aí presente
só nessa pergunta, pluralidade dos mundos, estabelecendo, portanto, o início dos seres em cada planeta. E no próximo capítulo estudaremos, portanto, como é que se deu, então, a chegada dos seres aqui na Terra, no princípio da vida. Muito obrigado, meu querido irmão, minha querida irmã, por mais um dia, por estarmos aqui presentes, estudando, caminhando juntos nessa grande oportunidade de estudo e de congregação em inteligência, em coração, com as forças maiores de estudos, criando, portanto, um objeto comum, que é a divulgação da doutrina espírita. Não deixe, portanto, da forma como tu puderes, te dedicar uma oportunidade de conversar com um amigo, uma irmã, sem dedicar-lhe aí qualquer princípio de usurpação do seu sentimento sobre uma ou outra religião, mas oferecendo a oportunidade de estudar nesse pequeno canal. Muito obrigado, tenha uma ótima semana, um ótimo domingo, hoje e sempre, que assim seja.